Cleiton Costa. Isso aí, Paulo. Meu irmão, é um grande prazer te trazer aqui no nosso podcast. Eu queria trazer você no primeiro podcast, né? Mas ainda esse é o segundo. O schedule não deu, não bateu. O schedule não deu, não bateu muita. E foi bastante correria no fim do ano, né, Cleiton? Mas você sabe a admiração que eu tenho pelo seu trabalho, o respeito que eu tenho pelo seu trabalho. A gente sabe que nos tempos que nós estamos vivendo hoje é imprescindível que a gente tenha pessoas que conheçam de segurança como você. E falando a nossa língua é melhor ainda. Sim. Então, hoje eu estou entrevistando Cleiton Costa, empresário, instrutor de tiro, com várias certificações aqui nos Estados Unidos, e também treina a equipe de segurança da igreja Coastal Community Church em Parkland. Cleiton, prazer estar aqui te recebendo. Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Beleza, então vamos lá, Cleiton, deixa eu fazer algumas perguntinhas aqui. Primeiro vamos partir lá da origem, né? Do início de tudo. De onde você é do Brasil, Cleiton? Sou de Ilhéus, da Bahia. Ilhéus, na Bahia. Fui nascido em Ilhéus, mas a minha criação, no caso, foi mais na parte de Minas Gerais. Foi onde eu vim conhecer os Estados Unidos, foi quando nós mudamos para Minas Gerais. E daí tá todo mundo saindo de Minas vindo para a América. Veio junto. Você tinha qual idade nessa época? 20 anos. Você está falando aí da década de 80, quando você veio para cá, né? 1988. E aí você veio para cá um jovem, 20 anos, jovem, sim, garoto. Sim. E você foi veio para Flórida direto? Não, eu cheguei em Boston, e aí morei em Boston de 88 até 2007. 2007 a minha família falou, não, já está demais. Muito frio. Muito frio, né? Então isso aqui para minha esposa, para mim hoje em dia também é um paraíso, né? O meu primeiro ano aqui foi meio difícil, eu não me adaptei no primeiro ano na Flórida, porque eu gostava do frio, né? Gostava da neve e tudo, porque as pessoas não gostam porque elas não sabem aproveitar o tempo, né? Então nós íamos para a montanha, a gente fazia os esportes, né, de neve, esse tipo de coisa. É um lifestyle diferente da Flórida, né? Eu sou de New Jersey também, Nova York, e a gente, sei que eu estou falando, é o período curto de verão e a gente faz muita coisa, né? A gente faz ali o nosso acampamento, né? E pega uma praia também. A vida não para porque é inverno, né? Exatamente. Você tem que aprender a curtir e aproveitar aquele momento ali, né? Mas tem muita gente que se tranca, né? Principalmente nós, os imigrantes, né? Quem vem de onde eu vim, né? Quem vem da Bahia, quem vem de outros locais assim, que é bem quente, aí o frio já impede de sair. Não, continua vivendo, continua fazendo as coisas, tudo. É verdade. Então, e o teu caso também, você está aqui mais de 35 anos, e isso faz com que, né, poucas pessoas entendem isso, você seja hoje mais americano do que brasileiro, né? Sim, eu tenho mais tempo aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. É. E como é que surgiu, assim, essa questão da instrução de tiro, de gostar de armas, enfim, de fazer o que você está fazendo hoje? Me conta desde o início lá, como foi esse trajeto até chegar hoje? O Paulo, eu acredito que seja chamado, porque, como você falou, né, eu sou instrutor de tiro, né, instrutor de armamento, tudo. Mas a minha preocupação maior ela é segurança. Né? Eu gosto de ensinar as pessoas em questão de segurança, de ficarem atentas, né? E se precisarem de arma de fogo, que saibam manusear arma de fogo de forma segura. Né? Então, e eu acho que isso aí é um chamado, para te falar a verdade. Né? Sim. Porque depois que eu realmente vi como vamos dizer assim, até um ministério, né? Não um trabalho, mas para mim eu considero como um ministério. Sim. Né? Então, aí eu achei que eu nasci com isso, para te falar a verdade. Então, você tem um chamado, talvez, né, de evangelístico, e o meu foi isso, voltado para ajudar as pessoas a proteger de forma melhor. Isso veio mais forte aqui na Flórida ou desde lá que você? Veio desde lá, porque e tem a criança, né, de querer ser policial, aquela parada toda, né, no caso. Então, eu ia tentar um curso lá, na época até o meu padrinho, né, ele era superintendente da Polícia Federal em Brasília. Não vou nem falar o nome dele aqui não, tá? Ele já deve estar aposentado, não sei se está vivo ainda, tem muito tempo que a gente não se fala, infelizmente. Então, ele estava até preparando para me fazer o curso, a prova com eles lá e tal, mas eu peguei e decidi vir para cá. Ele foi super contra, no caso, né? E depois chegou aqui, eu me envolvi também em alguma coisa com o departamento de polícia, alguma coisa, mas foi uma coisa muito passageira e tal. Então, eu sempre tive essa vontade, sempre tive essa coisa dentro de mim, né? Mas aqui foi os Estados Unidos mesmo que me deu essa questão, essa oportunidade de crescer mais disso aí, né? E ganhar, graças a Deus, eu ganhei nome, né? A gente vem fazendo, não é uma coisa que foi da noite pro dia, né? Mas aí, graças a Deus, a gente conseguiu criar um mercado e fazer um nome no mercado. Né? Hoje você é referência. Quando eu mesmo, né, eu fiz curso contigo também, e quando eu perguntei lá para os irmãos da igreja, para os nossos amigos lá, todos falaram que vai falar com Cleiton, né? E foi difícil até de se encontrar, né? Exato, porque quando eu chegava você não estava lá na igreja.
Mas é bem interessante esse chamado, né? Esse gift. Eu considero um gift, um dom de Deus, de fato, porque poucas pessoas têm. Eu, por exemplo, eu até te falei sobre isso, né? Naquele tempo que os americanos são muito apaixonados por armas. Eu também, meu sonho sempre foi ser policial, quase fui policial no Rio de Janeiro, né? Sou advogado, mas eu não tenho aquela paixão, aquela coisa, sabe? Aqui nos Estados Unidos você começa a ficar um pouco mais atento em relação a isso. Deixa eu te fazer umas outras perguntas aqui. E qual foi o maior choque cultural ao você entrar nesse universo daqui dos Estados Unidos em relação à questão das armas, de segurança? Porque no Brasil, apesar da violência, né, nós não temos aquele acesso às armas aqui nos Estados Unidos. Eu não tive choque cultural. Não? Eu não tive em primeiro lugar porque eu 100% do que eu aprendi aqui, né? Eu tinha vontade de começar a fazer no Brasil, mas como eu saí de lá cedo, então não tive, né? E mesmo naquela época lá atrás não era tão fácil você ter acesso a armas, esse tipo de coisa, né? Então eu comecei aqui, então tudo que eu aprendi a fazer foi aqui, nos Estados Unidos, foi lidando com americanos, né? Então meus primeiros, deixa eu falar a verdade, os primeiros 5, 6 anos foi só investindo em mim mesmo, né? Investindo em cursos, certificações, exatamente e tal. Né? E aí, nesse período, óbvio, eu dava uma classezinha aqui na coisa, mas como amigo, nada profissional. Entendi. Né? Até que chegou o ponto mesmo que já estava assim, posso ir para o mercado, posso me lançar no mercado. Então eu não tive problema cultural com isso. Você chegou a trabalhar muito próximo com a polícia, não? Alguns policiais, não muita polícia, não. Você fala para me dar aula ou para me pegar aula? Não, digo assim, para você dar aula, para você... avulso, no caso, assim, nenhum departamento, nada disso, específico, né? Porque eles têm os próprios treinadores deles. Então, esse campo aqui nos Estados Unidos, ele é muito vasto. Ele é pequeno, mas ao mesmo tempo, uma vez que você entra, você vê que ele é vasto. Porque e eles têm aqui os melhores instrutores. Sim. Vamos falar agora aí que aconteceu na Venezuela agora, né? A invasão que eles fizeram lá, né? São 20 homens que botaram o pé no chão e história que eles fizeram. Isso aí. Então aqui tem os melhores dos melhores do mundo, no caso. Sim. Né? Eu tive oportunidade, graças a Deus me deu a oportunidade de treinar com alguns desses bons, né? Green Berets, operadores do Navy SEAL, então... policiais do SWAT, até hoje eu treino com policiais do SWAT, né? Eu pego aula com eles, né? Porque é uma coisa constante, você não pode parar nunca, né? Verdade. Você nunca sabe atualizar. Não, exatamente. Até mesmo que você não sabe quando é que vai ser o momento, né? Que você vai precisar realmente colocar em prática o que você está aprendendo. Nunca. Eu espero morrer e nunca precisar. Sim, né? É o que eu falo com todos os meus alunos também, né? Mas é uma coisa que o próprio americano fala, é melhor você saber e não precisar do que precisar e não saber, não ter uma arma, não sabe como manipular esse tipo de coisa. Né? Você está há quanto tempo já lá na Coastal, assim, apoiando lá, treinando no time de segurança? Eu estou desde 2020. 2020, né? Logo depois do Covid, eu fui para a Coastal, no caso. E na equipe lá, a gente tem policiais também, tem pessoas... Todo tipo de policial. Tá. Todo tipo de policial. Então a gente tem uma boa segurança lá. Muito. Estou bem treinado. Eles estão sempre se atualizando, né? A Coastal, ela é minha casa, né? É a minha igreja, no caso. Então por isso que eu faço parte lá. Mas uma das minhas especialidades também é treinar igrejas, no caso, né? Essa semana mesmo eu já fui em 2 igrejas, né? Treinando para a igreja já. Existe uma certa resistência em relação, porque a Coastal é americana, mas existe uma certa resistência para as igrejas brasileiras aqui nos Estados Unidos entenderem que é necessário. É isso que eu ia falar na sua pergunta, falou a respeito de choque cultural, no caso, né? Eu tenho choque cultural com a comunidade brasileira, assim, principalmente igreja. E conversando nesse último treino que eu dei na terça-feira agora com uma igreja, estavam começando com a equipe agora, uma igreja relativamente grande, né? Por porte brasileiro, igreja de 500 membros. As duas que eu fui, uma tem 600 membros e uma com 500 membros, mas aí conversando com o pessoal não tinha me tocado, que realmente é questão de cultura, porque já mexi profissionalmente desde 2016. Já viajei, viajei dinheiro do meu bolso, fui para outras, aqui dentro dos Estados Unidos, desculpa, dentro da Flórida mesmo, no caso, mas fui para outras cidades aqui e tal, para apresentar o projeto que fui chamado por membros da igreja, de segurança para a igreja e tal. Todo mundo a favor, os membros, os diáconos, os assistentes pastores. Quando chega na liderança tem resistência. Tem resistência, eles barram, né? Eu, assim, o meu argumento, até já falei, tem outros programas também que eu fui convidado a fazer, eu falei que é interessante, eu falei terça-feira agora, tá? Se a igreja precisa de professores para a sala das crianças, eles vão atrás de recurso humano. Claro. Se eles precisam de gente para trabalhar na cozinha, eles vão atrás na cozinha, eles vão atrás de recursos humanos. Exato. Na hora que fala a parte de segurança, eles jogam na conta de Deus. A segurança é para conta de Deus. Não, Deus toma conta, Deus protege. Então, assim, Aí eu falei, eu não consegui entender, até burrice da minha parte, falta de sabedoria,
E aí, com essa educação aqui agora, eu falo assim, não, esse é problema de cultura. Primeiro que é difícil o brasileiro falar não. E eu, depois que eu aprendi a falar não, cara, que eu me envolvi na comunidade americana, que eu aprendi a falar o não, foi a melhor coisa da minha vida. É verdade. O Brasil tem essa dificuldade. Não, tem. Depois a gente fala sobre isso, né? Ele nunca falou não. Exatamente. Vai jogando pro cantinho. O americano fala assim, não dá. Não dá, pode. Eles são, nesse sentido, são curtos e grossos, né? E aí um amigo meu fala, né? Na realidade é bíblico, né? A verdade liberta, né? Eu falo não, você fica com a ravinha, aquele momento ali, mas a vida segue, acabou. É isso aí. A gente não fica jogando pra frente, empurrando, né? E aí foi pro caramba. Então, mas será que você já está começando a meio que furar essa bolha aos poucos? Cara, ano passado eu fechei com... Primeira vez nesses anos todos, fiz 3 igrejas no ano passado. Esse ano eu já comecei com 2 igrejas de porte bons, entendeu, no caso. Então, eu acho que você estava começando a mudar a mentalidade dele, sim. Você estava na época de Parkland, quando invadiram aquela escola, da high school? Sim, foi que ano? Você foi antes ou depois da pandemia? Ou foi 2017 ou foi 2019. Foi antes da pandemia. Isso. Acho que foi 2019, não me falo. Como é que foi, assim, você tá nessa área, né? Não é um cara leigo. Qual foi o seu impacto ali? O seu choque ou avaliação sobre aquilo ali? O choque foi geral, né? Foi o país inteiro, se não foi mundial, que é de não ter a pessoa que era responsável para proteger, não se moveu. Não se moveu. Né? Ele não fez absolutamente nada. Agora também é fácil a gente falar do lado de cá das câmeras também, no caso, né? A gente não está no momento, se você olhar toda a gravura, houve uma falha disso. Sim, né? E ao mesmo tempo também, depois que chegou o reforço, chegaram 2 departamentos, também não vou entrar em detalhes. Né? Um não quis entrar de imediato, depois chegou um segundo departamento para dar reforço, e eles, não, vamos entrar, mas quando entraram, já havia, não sei se você sabe disso, né? Parkland levou 7 minutos de tiro. 7 minutos? 7 minutos, né? E o rapaz saiu andando sozinho, né? E ele foi pego depois de, quase 2 horas depois que já estava na rua. Já estava perto do McDonald's, ali perto da região. Então, esse tipo de ameaça, por isso que é bom ter pessoas treinadas nos locais, como ali tinha, né, uma pessoa que está ali para servir e proteger, mas não sei qual foi o motivo, não fez. Mas se eles tivessem agido, a realidade é o seguinte, quando você vai ter, nós falamos de atirador ativo de algum tipo de ameaça, alguém vai morrer. Não tem como. Tá? Por mais que você esteja preparado, ela esteja preparada, chegou alguém aqui, né, e a pessoa já chegou com o intuito para atirar, é muito raro você conseguir eliminar a pessoa antes dele agir. Né? Só que o que você tem que tentar fazer é diminuir a gente fala, né, do body count, né? O número de casualties, de mortes, entendeu? Essa praticamente é a função. Quando eu dou as minhas aulas, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: você nunca vai ter preparado para tudo. Nunca você vai conseguir estourar 100%. A gente prepara, a gente espera que seja 100%, né, que não tenha nenhum problema, né, mas ali é para a gente... Primeiro, a presença do time do safety na igreja, ou até de um segurança contratado, um policial contratado, é para inibir. Então, se eu tenho uma igreja que tem esse tipo de suporte e essa igreja não tem, entendeu? Se eu for o cara do mal, onde tem eu não vou me resistência. arriscar. Exatamente. Eles não querem, porque eles são covardes, né? Quando você chega ali, por exemplo, uma vez eu cheguei e estava com a minha bolsinha, minha capanga, né? E você, por rádio, você passou, não, isso daí eu conheço. Me liberaram. O cara estava vindo em cima de mim para poder revistar a bolsa. Não, isso daí eu conheço, já me liberou, já me revistou. Então, se um cara está pensando em fazer maldade, ali ele já pensa 2 vezes. Pô, tem uma segurança aqui. Sempre dizem que tem que morrer pessoas, acontecem coisas sérias para que coisas piores... vídeos, né? Sim, são vídeos assim fortíssimos, né? Mas dizem que justamente você precisa acontecer coisas ruins assim para que situações mudem. Você acha que com essa situação de Parkland mudou muita coisa depois disso em relação à segurança das escolas? Você acha que não foi nada? Não da forma que precisava ser mudada. Né? Não sou especialista em escola, não tenho mais nem crianças para ir em escola, então não entro em escola. Assim, o nosso governador, eu não sei se é uma coisa do país, mas o nosso governador ele liberou uns seguranças. Agora, antigamente, quem podia ir só armado é só a polícia. Então, existem companhias de segurança especializadas agora. Inclusive, nós temos brasileiros super profissionais que estão nessa área. Inclusive, 1 ou 2 iam na igreja lá, ou estão ainda, não sei. Então, nesse sentido, sim, no caso, né? Mas o tal do Gun Free Zone continua na escola ainda. Então, eles não mudaram, por exemplo, o sistema de porta, entendeu? Os vidros ainda não são a prova de bala, entendeu? Aqui as escolas têm seguranças como... Porque eu lembro que lá no norte a gente já tinha
Pô, na década de 80 já tinha detector de metais ali na entrada da escola. Não sei se aqui algumas escolas têm. Aqui na nossa área aqui eu desconheço, não estou falando que não tem, né, no caso, mas aqui na nossa área aqui não vejo detector de metal, para te falar a verdade. Deixa eu ver alguma outra coisa que eu gostaria de perguntar sobre isso também. Por que essa paixão pelos americanos a armas? Cultura. Até 1986, 84, 86, mais ou menos, tá? Você ia pro high school, as crianças iam pro high school, eles iam, na segunda-feira, por exemplo, eles iam com o shotgun dele, né, com a 12, que a gente chama do Brasil, tá? Aquilo que você vê em filme, já viu ali, que é pendurado no fundo da caminhonete, assim, eles iam para aquilo ali na hora do break deles, tá? Eu não tô inventando, não, isso aí é história que pode procurar. Eles iam na caminhonete na hora do break, pegavam as 12, levavam para a sala de lanche deles, e eles limpavam ali na hora do break, né? Aí, ó, esse final de semana saí com meu pai, cacei isso, peguei aquilo, porque na cultura, já vem de pequeno já, no caso, né? E naquela época, eles levavam arma para as escolas, porque não existia o Gun Free Zone. Então, até essa época, eu tenho que falar quando criaram isso. Não existia esses atiradores ativos, não existia nada disso, no caso, né? E essa questão de atiradores ativos em escolas, esse tipo de coisa, não tem nada a ver com a arma. Tem a ver realmente com problemas mentais. Né? E esse monte de jogos que eles inventaram hoje em dia que incentivam as pessoas a matar. Mas você acha que o acesso fácil às armas, a compra de armas, você acha que não ajuda nessa... O cara já meio pancado, né? E você acha que essa facilidade... Quantas knives você tem aqui dentro do seu escritório? Quantas? Knives. Quantas facas você tem aqui dentro? Talvez uma na gaveta para cortar papel. Mas você tem uma knife. Então, assim, porque não é o objeto, não é a pessoa. Isso pode servir como uma arma, matar alguém, por exemplo. É uma arma. É uma arma. No Brasil a gente chama de arma branca. Arma branca. Aqui nós falamos de armas que... esse microfone, a gente vai falar weapon, né? Então ele pode ser um weapon, eu posso usar isso aqui e te agredir com ele. Não tem nada a ver com o microfone, não tem nada a ver com a knife ou com o carro. Isso aí faz sentido. Então, quantas pessoas saem aí, essa semana veio um menino de 18 anos, vai pegar prisão perpétua na cadeia porque ele matou uma mãe em Tampa, uma mãe e uma criança de meses, no caso, porque estava fazendo pega na rua, no caso. Ele usou o carro como uma arma. Ele foi irresponsável. É a mesma coisa se ele tivesse pego uma arma e começasse a dar tiro. Então, para mim não tem nenhuma diferença, é a pessoa que faz o problema. Você tem alunos brasileiros e americanos. Qual é a questão dos brasileiros, assim? Qual os maiores erros dos brasileiros quando vão fazer treinamento? Tem essa questão de diferença, você dando aula para um brasileiro e para um americano, não? Não. Quando eles chegam até mim já, a mentalidade e a própria cultura deles já mudou um pouco. Entendi. Alguns, eu já tive na realidade, por exemplo, na sala de aula, de pedir americano para se levantar e ir embora. Sério? Porque eles estavam fazendo aula, porque estavam acontecendo coisas no condomínio que eles moram. Vou até falar a área de Coconut Creek, não é nenhuma área ruim, é uma área boa. Mas eles não concordavam com o que eles mesmos estavam fazendo. Então, tudo que eu tentava ensinar da aula, eles falaram, não, mas não é assim, não, mas é por causa da política, não, mas é por causa do presidente, não sei o que. Eu falei, olha, fechei a passo assim, isso não é para você. Não é para você. Não é para você. Não, a gente ficava, o marido, a esposa e a amiga, que era dona do apartamento do lado deles, no caso. Eu falei assim, aí, mas não, vamos tentar mais uma vez, não sei o que e tal. Aí, com insistência, a gente foi até o final, mas nunca mais, sabe, assim, não fazem parte do meu ciclo, não fazem... Entendi. O que é mais importante para você, a arma ou o treinamento? 100% treinamento. 100% treinamento. Porque às vezes, dependendo da situação, você não precisa nem uma arma, né? Você pode você mesmo evadir, estando educado nesse sentido, que é uma das minhas grandes... porque nem todo mundo tem arma, realmente. Né? Apesar da facilidade, mas tem muita gente que não gosta. Então, mas se você está treinado a perceber, a saber, né, o que a gente chama de situation awareness, né, ou OODA loop, que é uma versão usada mais para a parte militar, né, observar, orientar, decidir e agir. No caso, então, eu observo, vejo que tem um problema, eu oriento, eu decido agir e aí eu vou agir em cima desse problema. Então, se você está ligado, você tem essa situação, situation awareness, de ok, o que está à minha volta, o que eu tenho, o que pode ser um problema de perigo, onde pode ser alguma coisa acontecer, para onde eu vou correr, esse tipo de coisa. Então, você está preparado é muito melhor do que você ter uma arma. Óbvio, né, que a arma, no final, ela vai ajudar dependendo da situação. E qual seria hoje o procedimento para você ter uma arma aqui nos Estados Unidos? Vamos falar primeiramente do estado da Flórida. Qualquer pessoa pode ter uma arma. Eu posso falar do estado da Flórida, porque cada estado muda, no caso. Né? Cada estado tem sua legislação. Sim, exatamente. Vamos falar da Flórida, então. Como é que faz para uma pessoa ter uma arma hoje aqui? Primeiro você tem que ter... bom, voltando um pouquinho. Nós tínhamos posse e porte.
né, como no Brasil, no caso. Uhum. Hoje, se você legalmente consegue comprar uma arma, é fácil de comprar. E se você conseguir comprar aquela arma, hoje você pode portar ela sem precisar de mais nada. Você pode definir o que é posse e porte? Sim. Até 2023, 1º de junho de 2023, nós tivemos a diferença de posse e de porte. Ou seja, se você não tivesse o porte de arma, que é a aula que eu dou do Concealed Carry, né, de você poder andar com a arma velada, isso foi até 2023. Tá? Então você tinha que fazer o curso que eu fiz com você. Foi o curso que você fez comigo, exatamente. Aí você teria que aplicar e pegar essa licença e colocar na sua cintura. Aí você poderia colocar na sua cintura. Né? Você tem direito ao porte. Ao porte dela. Até essa data, 1º de junho de 2023, se você não tivesse essa licença, você tinha direito à posse. Você podia comprar uma arma, aí você podia depois, se você fosse passar pelo background check, você podia ter ela no seu local de trabalho, você podia ter dentro do seu carro e na sua casa. Não podia andar com ela. Então a posse é você ter ela perto de você, o porte é você poder estar carregando ela com você o dia inteiro. Agora, 25 de setembro do ano passado agora, em 23 nós fizemos Primary Class Carry States. Então você não precisava mais da licença para poder entrar armado. Então qualquer um podia fazer o porte, desde que você passasse no background check. Ok. Agora, 2025, setembro de 2025, nós fizemos Constitutional Carry States, que além agora de você não precisar da licença, porque antigamente nós éramos só Concealed Carry, no Brasil chama porte velado. Então, depois do ano passado para cá, agora nós somos Open Carry States. Você pode andar com ela porte ostensivo, ela pode estar mostrando também. Entendi. Então, mas a compra é muito fácil. Desde que isso tanto para americano como para brasileiro, para chinês, espanhol, whatever. Você tem que poder comprar ela legalmente, tá? Ou seja, você não pode ter nenhum antecedente criminal, você não pode fazer uso de remédios controlados, você não pode ter carteira de, por exemplo, de droga, de marihuana, de maconha, né? No caso. E o porte você tem que ter uma coisa ou outra, não pode ter as duas. Existe pessoas que têm as duas? Existe. Por quê? Porque na hora de fazer a aplicação elas mentem. Sim. Você mexe algum problema controlado? Não. Você mexe com esse tipo de coisa? Não. Então, e se, por exemplo, você tem algum problema de violência doméstica, se eu falar que não, eles vão saber que sim, porque eu tenho um recorde. Tá? Mas o remédio controlado, não. Quem tem um recorde é o meu médico. Então não tem como eles checar isso até que alguma coisa aconteça. E eles vão saber que você mentiu na sua aplicação, no caso. Você pode ter uma arma se você não tiver legal aqui nos Estados Unidos? Durante muitos anos eu falei que não, mas pode. Pode. Aí você pode ter somente a posse e não o porte. Tá? Você pode deixar em casa, por exemplo, ali. Ou para levar para o vende. Para fazer treinamentos, você pode, mas você não pode carregar. Você pode carregar no carro, não em você, no caso. E transportar ela até o range. Até o range, exatamente. Existe uma brecha na lei que quem está aqui até com visto de estudante ou algum trabalho consular ou algum tipo de vida, me falaram que até não é uma minha área, então não sei te falar com certeza, mas pode. Você está com esse serviço, você compra uma arma. E tanto faz pistol ou rifle, né, pistola ou rifle, e você daí pode ter ela em casa para fazer esses tantos de competição, porque o mundo da arma nos Estados Unidos é muito aberto, é muito divergido, no caso, né? Você tem treinamento tático, que é o que eu gosto de fazer, ou você tem treinamento defensivo, você tem competição de esporte. E quando você tem competição, você vende pessoas de todo lugar do mundo também, tem isso também, né? Tem as competições locais, tem as estaduais e tem as mundiais, sim. Entendi. Caso, né? Quer dizer, o cara não tá o cara veio aqui como competidor, não sei se é visto turista, mas enfim, mas ele tem que transportar a arma dele, né? No Brasil é fácil, para quem é competidor, traz a arma tranquila. É uma das formas mais fáceis de trazer como competidor, mas você tem que trazer e levar, no caso. Né? Se você deixar ela aqui, você está quebrando leis federais. Por exemplo, sou de New Jersey, eu poderia levar uma arma para New Jersey, por exemplo? Não posso. Não. Okay. Sendo residente da Flórida? Sendo residente da Flórida. Não, porque nós não temos com o New Jersey que eles chamam de reciprocidade. Então existe reciprocidade de ter alguns estados dos Estados Unidos, né? Se você tem um porte legal de arma na Flórida, mesmo que não é mais requerido, mas eu recomendo 100% que as pessoas ainda tirem o porte de arma deles ainda, você tem reciprocidade com 37 estados. Okay. Se você não tem o porte, você carrega debaixo da nova lei, que é o Constitutional Carry, você pode ir para 30 estados. Então, os estados que nós não temos reciprocidade, como New Jersey, por exemplo, você pode passar por eles, mas existe a forma correta que você pode passar, não parar. Né? Alguns instrutores, eles falam que você pode ficar até 23 horas. E eu, nas minhas aulas, eu falo máximo de 4 horas. Entendi. Eu não vou dar sorte com Quer dizer, se você estiver atravessando os Estados Unidos ali, você não pode nem dormir num hotel lá, por exemplo? Não.
Não, isso é certo, dormir. Você não pode nem ter a reserva, você não precisa nem dormir. Só de você ter a reserva, se eles te param, você já tem problema. Já. Uau, tem que conhecer bem a legislação. Era bem sério essa questão de... Esse é um dos grandes problemas que eu vejo quando eles mudaram as leis. Então você não quer o porte de arma mais porque o Estado não requer que você tenha o porte de arma. Então muitas pessoas vão lá e compram a arma. Você comprar uma arma sem um porte de arma, tá? Você vai ter que esperar 5 dias para você ter essa arma. Tem o que chama de cooldown period, né? O período de espera. Aí você, ok, não fez o curso, foi lá comprar essa arma, esperou 5 dias, o background tá bacana, você leva a arma para casa, tá bacana. O que você vai fazer com essa arma? Aquilo que você pergunta você não fez ali, é melhor você ter o treinamento ou você ter a arma? É isso aí. Então eu acho assim, faça um treinamento, acha um instrutor renomado, que realmente entenda o que está falando, no caso, e aí depois ele pega o seu certificado, e aí depois, pelo menos você saber o que você pode e não pode fazer no estado que você mora, ou se você estiver viajando também, para não ter um problema desse, um erro desse, no caso, né? Se depois você quiser gastar mais $97 que é para o estado de cobra você ter licença, ok. Se não, pelo menos agora você tem o conhecimento. Né? Exato. Que é o grande problema. Você já teve algum problema, digo, não problema, mas você já teve uma situação real que você teve que tomar alguma atitude ou durante esse período não teve nada assim que você tivesse que atuar e resolver? Eu já saquei minha arma, já apontei minha arma 8 vezes no estado da Flórida. Na Flórida? Já tive, nada pela questão de treinamento, né, de aula, mas por questão do outro trabalho da outra empresa que eu tinha, que era uma empresa de property management. Então, ia coletar aluguéis. Né, o meu property manager, na época, não era... Ainda até hoje, a maioria das minhas casas que eu não tenho mais a companhia, eu fechei, mas ainda faço alguns property managers. Eles eram em áreas carentes, né, de pessoas de baixa renda, que infelizmente onde tem pessoas mais com tendência a fazer esse tipo de crime, né, de você cobrar um local, aluguel, o cara se irritar com você, querer vir brigar com você, te agredir, ou você tem que rebocar um carro. Então, por essas situações, eu você já teve que fazer isso. 8 vezes já tive que sacar minha arma. Graças a Deus, nunca precisei atirar. Na nossa igreja, na Coastal, você nunca viveu nenhuma situação real que pudesse ter que ir para alguma pessoa? Não, graças a Deus. Entendi. Você acha que hoje a gente está vivendo momentos mais tensos do que no passado? É bíblico, né, pô? É bíblico. verdade. Os dias só vão ficar piores, né? Não vão melhorar. Então, você consegue perceber isso claramente? Sim, em qualquer lugar que você vai. Em qualquer lugar que você vai. Existe, no americano mesmo, eles têm uma frase que ele fala, né, que se vai acontecer, quando vai acontecer. Porque vai acontecer. Né? Então não é se vai, né, quando vai. Então, e essa frase hoje em dia, ela está mais real do que antes. Porque nós estamos mais perto de acontecer uma coisa gravíssima. Né? E hoje em dia, por exemplo, antigamente você ouvia alguma coisa em Nova York, você ouvia alguma coisa em Los Angeles, não sei o que tal, entendeu? Hoje as ameaças, não sou eu que estou falando, o FBI está falando já tem 1 ano e meio, 2 anos já, entendeu? Que vai acontecer coisas espalhadas pelo país inteiro. Sim. No caso, como fala, atentados simultâneos, no caso. Pode ser que vários atentados no estado da Flórida, entendeu? Pode ser um na Flórida, um grande na Flórida, um grande na Nova York, a gente não sabe, eles não definiram, eles não têm ideia. Mas que ou seja, eles têm ideias no passado, mas a possibilidade é grande, né? E as coisas estão ficando intensas, né? Até mesmo entre os próprios americanos, nós aqui dentro, com a situação de dia de imigração, tá tenso, né? Todo mundo fica meio... Desde o Covid, para te falar a verdade, para cá só tem piorado. Eu senti isso, sim. Eu senti. Agora em Minnesota também, né, a gente tem visto coisas bem complicadas. A gente orar para que Deus cuide da gente, né? Como o bem voltando a falar lá atrás da pergunta das igrejas brasileiras, né? Então todo mundo conhece a Bíblia de capa a capa e sabe que dali tem o bem e tem o mal, né? Então dentro da igreja eles só acham que só existe o bem, não existe o mal. Errado, né? E aqui fora também, quando essas coisas acontecendo, né, tem a justiça. Então você tem que saber do lado, você vai ficar do lado da lei ou não. Né? Então, assim, é muito fácil se envolver em alguma coisa se você vai para o lado errado, né? Então tem essa... É verdade. É só você saber se posicionar. Ou tem que se posicionar, né, no momento certo. No momento certo, é verdade. Existem pessoas que... Quais seriam as pessoas que você acha que... Cara, essa pessoa não pode ter uma arma? Como que você valeria essa pessoa? Essa pessoa não tem condições de ter uma arma? A postura, da forma que a pessoa conversa. Mais uma vez, se ela toma remédios controlados, né? E, por exemplo, quando você chega a tomar uma aula comigo, não sei se você se lembra, a primeira coisa, o que aconteceu com você que você veio fazer essa aula hoje? Alguma coisa aconteceu? Exatamente. Eu sempre faço essa pergunta, né? Está sendo ameaçado?
alguém te correu na rua. Então, eu quero saber, que não conversa, não estou fazendo entrevista, estou fazendo uma conversa com a pessoa. Sim, né? Eu lembro disso. E usar, por exemplo, eu tive pessoas na minha aula tática, assim, né, que a pessoa, por exemplo, eu dava um comando e a pessoa não merecia fazer o que ela queria. Então, esse tipo de pessoa a gente não quer, entendeu? Então, pessoas, elas não mudam, né, Paulo? Igual eles vão falar, casamento, tem muita gente que separa 1, 2, 3, 4 vezes, não sei, né? E no final do dia, está lidando com o ser humano da mesma forma, né? Igual eles falam, mãe é só muda de endereço, mãe é mãe. É verdade. Quando é uma boa mãe, entendeu? Que é uma sua atenção para você, isso não para mim, né? É isso aí. No caso. Então, quando você está acostumado, você, com sua escola aqui muito bem conceituada e renomada, você tem vários alunos aqui, você sabe, por exemplo, que um aluno que entra aqui vai pegar fácil, você sabe um aluno que vai te dar um pouquinho mais de dor de cabeça. Na hora a gente percebe isso. Você percebe, né? É o ser humano. Eu no norte lá, durante um bom tempo, eu fui produtor também durante a noite lá, né? Eu comecei como DJ, depois a gente produzia à noite. E aí, nessa produção, eu trabalhava pra gente 12 seguranças e nós tínhamos mais 2 ou 3 policiais também. Era um clube, antes de me converter, né? Era um clube renomado. Então, as pessoas, às vezes eu estava na porta do clube, olhando as pessoas entrarem, e eu bati o olho nas pessoas e falava assim, esse não fica até meia-noite. Esse saiu, e era... Pela postura dele já entrando... assim, pra te falar a verdade, eu nunca errei. Uau. É lógico que eu acredito, mas tem muito a ver, apesar mesmo, né, porque eu estava na igreja católica, eu não estava na igreja evangélica ainda, no caso, né? Mas isso tem muito a ver com o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo fala, ele avisa, se você quiser ouvir, ele vai te ouvir. E mais também é reconhecimento corporal, né? O body language não tem como errar. Não tem verdade. Então, se você já me percebeu várias vezes na igreja, você viu a minha postura. Eu fico no canto só observando, entendeu? É isso aí. Então, isso é uma das grandes vantagens da onde? Do treinamento. Então, você precisa usar, não precisa usar arma. Se você conseguir identificar, é lógico. Como qualquer outra coisa, não é 100% desde que vai dar sempre toda vez certo, né? Mas se você conseguir fazer isso aí, já tá. Não, isso é um dom também, né, cara? É uma Sim, técnica, uma técnica, um dom, porque você observar a pessoa sem ela falar uma palavra, sem interagir contigo, só pelo body language dela, cara, isso daí Assim, e eu sou uma pulga, na verdade, né? Aí você vai pegar esses americanos que estão falando mesmo assim, que de academia, sabe, bem treinado mesmo, já mexe com isso a vida inteira, não sei o quê. Os caras, eles conseguem te ler, assim, muito fácil. Verdade. Esse cara, por exemplo, um policial, quando ele para você no trânsito ali, ele observa se você está nervoso, né? Se você está... E aí o policial do trânsito é a primeira nata, né? É a primeira base, né? Porque o treinamento deles ali, mais ou menos, não estou falando mal, mas é realidade, isso é um treinamento básico. É bem raso ali, né? Se ele já está naquele ali há mais tempo... Ele já consegue ter essa habilidade. Mas você vê, então, eles com o treinamento básico que eles têm, no caso, o tanto que eles já conseguem evitar e já ler as pessoas sobre a verdade. Uma das coisas que eu queria te perguntar é sobre a questão da fé, né? Eu sempre achei, isso aí foi lá atrás, até antes mesmo da gente fazer o curso contigo e te conhecer um pouco mais e bater um papo, tirar uma série de dúvidas que eu tinha, era essa questão, né, de misturar fé, de certa forma, com a questão, né, se você é cristão, um cara que prega paz, que quer paz, por que ter uma arma, né? Então, como é que você me responderia isso? Bom, na Bíblia mesmo tem várias passagens, né, que homens de Deus estavam armados e se defendendo, né? Quando Jesus foi preso mesmo, quem é que defendeu ele? Pedro, né? Com uma espada, né? No caso, então já estava armado, né? É verdade. Aí nós temos a passagem de Neemias construindo as muralhas, porque então estava construindo com a mão e a espada na outra, e todo mundo de alerta, no caso, né? E a questão, por exemplo, de andar armado e você ser evangélico. Eu não ando com a arma para me matar ninguém. E eu ando com a arma para mim não morrer. Então é diferente. Eu não saio agredindo ninguém, não saio implicando com ninguém. Então é para minha defesa pessoal. E o que eu falo, muita gente não gosta do que eu falo, né? Por exemplo, você não gosta de arma, né? Então nós vamos na mesma igreja, nós vamos no mesmo restaurante, no mesmo mall. Você não gosta de arma, mas eu estou armado. Se eu conseguir, mais uma vez, que alguém vai morrer. Né? Se eu conseguir defender e alguma coisa acontece, você vai ser beneficiado. Né? Através do meu treinamento, da minha agilidade, entendeu? E do meu posicionamento a respeito das armas. Você vai ser privilegiado, pode ter certeza, você e sua família. É verdade. Assim como todos os membros da igreja, se acontecer alguma coisa ali, né? Sim, se a gente conseguir evitar. Lembro de uma das conversas que a gente teve um tempo atrás e você falou da questão assim de atentados que acontecem, né? Em lugares assim públicos, e você falou que muitas pessoas costumam morrer assim na mesma entrada
Sim. Mesmo lugar pelos que eles entram é o lugar que eles geralmente morrem, falta né? de situation awareness, de saber entrar no local e ter a percepção que eu entrei por essa porta, se alguma coisa acontece aqui, onde é que está a saída, ou se não tem saída, como é que eu consigo me esconder nesse local? Então falta isso. As pessoas não têm. Acabam sendo presas fáceis, né? Eles voltam pelo mesmo lugar onde eles entraram. Mais uma vez, né? Falando de igreja, as pessoas conhecem a Bíblia, a maioria delas já leram a Bíblia de capa a capa, ou tem um bom entendimento da Bíblia, no caso. Então existe o bem e o mal lá dentro lá. Mas elas, por algum motivo elas acham que nunca vai acontecer com elas. Por algum motivo elas acham que é uma das coisas que todo mundo fala, tanto americano como brasileiro, fala, pra que gente armada dentro de igreja? Vai ver as notícias. É verdade. Então, não tem como combater isso aí. Né? Quanto a estatística, não tem como você debater. Outra pergunta aqui, Cleiton. O medo é um inimigo ou um aliado quando falamos de segurança? Super aliado. Super aliado. Super aliado. O medo te coloca limite. Né? Então, eu não quero ser super-herói, né? Mas se alguma coisa acontecer ali fora e a gente começa a escutar um tiro, eu não vou ficar aqui dentro acovardado. Não, eu vou para fora, mas eu vou com medo, porque o medo vai me trazer cautela, vai me trazer sabedoria de como eu não vou chegar de peito aberto, não é isso aí não, no caso, mas o medo está sempre presente. Por que você não sobe num prédio de 20 andares, 50 andares e chega na beirada e pula? Não, porque você tem medo. Né? Ele te proíbe de fazer coisas estúpidas, no caso. Agora, ele tem que ser controlado. Você não pode deixar o medo tomar conta de você. Não é como todas as coisas que a gente faz. Faz sentido. Então, a pessoa, pois, para você ter uma arma, para você ter um porte de arma, você tem que ter no mínimo ali o green card, né? Isso? Mínimo de green card. Tem muita gente, porque quando mudou a primeira lei em 2023, falando que você não precisava mais de porte de arma para carregar armado, que tem uma drive license, hoje em dia eles têm a arma, no caso. E aí mudou a lei e falaram, então você também agora pode andar armado porque nós somos constitutional carry, mas eles não têm condições. E eles podem andar com essa arma porque eles têm uma drive license, conseguiu comprar de terceiros, eles nunca vão conseguir comprar no dealer, compram de terceiros. Então é muito fácil de fazer também, que a lei permite que você faça isso na rua. Eles podem andar armados 20 anos, nunca dá problema nenhum. O dia que tiver um problema, for parado pela polícia e o cara descobrir que ele é uma pessoa ilegal, que a única vez que ele tem é um drive license, não sei o quê, a casa cai. Então, assim, quer andar, quer discutir comigo, quer bater boca, ou com qualquer pessoa, fala, não, você está errado, que eu posso, ok. Se você não tem green card, você não pode estar andando armado. Mas tem muita gente que faz, então, Deus abençoe. Eu espero que nunca dê nada errado, mas se der... Existem muitas feiras aqui nos Estados Unidos de armas? Muito gun show. Geralmente são anuais elas? Não, mensais. Às vezes no mês, assim, tem as boas e tem as mais ou menos, né? Mas tem meses, você tem 2, 3 rodando pequenininhas, às vezes tem uma grande. Né? Tem o West Palm Beach Fairground, tem o Miami Fairground, nossa área aqui são os que eu recomendo. West Palm Beach Fairground e Miami Fairground. Ok. São várias feiras grandes e é coisa para família. Não é uma coisa só para nego doido igual a gente, né? Que eles acham que nós somos doidos. Né? E vai famílias também. Eu lembro que na época você falou para mim que existe até espaços para negociarem armas, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa privada, eu sou uma pessoa física, você é uma pessoa física e a gente vai lá e dentro do próprio ambiente a gente pode mesmo quando vai ter um monte de pessoas legalizadas com dealers, né, que a gente fala, né, com os revendedores lá dentro. Precisa de alguém para intermediar, uma empresa para intermediar? Seria bom, e aí você faria da forma correta, né, no caso, porque senão dessa forma você usa somente um gun bill of sale, né, um pedaço de papel, um recibo. Né, comprei do Paulo, o Paulo vendeu para o Cleiton, eu não do Drive License, não do Drive License, é por isso que as pessoas estão dando armada hoje em dia. Né, que só precisa da Drive License. Você como uma pessoa civil, uma pessoa normal, e eu também, nós não temos condições de fazer background check em ninguém. Então eu te dou a arma, você me dá o dinheiro, nós dois assinamos esse pedaço de papel, você uma cópia e vamos embora para casa e não tem background check. Entendi. Né? E eu não aconselho fazer dessa forma, eu aconselho que você vá lá, já está no dealer, já tem vários dealers ali, e peço a eles para fazer a transferência da arma. Eles fazem, geralmente fazem isso. Eles vão te cobrar de 20 a 50 dólares, depende. Entendi, só para intermediar e te dar mais segurança. Sim, porque você não sabe se aquela arma primeiro foi roubada. Sim, às vezes até você que está vendendo não sabe, se já comprou outra pessoa da mesma forma, não sabe. Mas ela está no sistema dizendo que ela foi roubada. Então ali você já para já. Ou usar aquela arma para cometer algum crime também, que depois pode vir te trazer dor de cabeça, te cair dor de cabeça. Qual arma você indicaria para alguém que está iniciando e precisa de uma arma, pelo menos para segurança em casa? Eu não indico arma nenhuma para ninguém. Nenhuma? Não. Eu te dou indicações do que você vai procurar numa arma. Porque a arma é uma coisa muito pessoal.
no caso. Então, não tem um ditado que fala no Brasil, ele também fala tem que encaixar como a luva. Sério? E a arma é assim, no caso, né? Dependendo do tamanho da sua mão, tem a diferença de gatilho, toda arma tem um peso de gatilho. Peso. Então, por exemplo, a arma que eu gosto muito é a Glock. A Glock tem alguma coisa aí, porque o primeiro disparo da arma, ele é mais pesado do que o segundo e daí em diante. Então, o primeiro disparo da Glock, ela começa com a memória 4,5 pounds, depois ela cai para 3. Tem armas que começam com 7 pounds, depois cai para 12. Desculpa, começa com 12 pounds, depois cai para 7. Entendeu? Tem armas que tem um reset dela muito curto, tem umas que tem um reset muito longo, entendeu? Você quer um reset mais. Então tem coisa, tem um grip na pegada dela, no caso, né? Então tem muita coisa que você então, ideal que ela vai numa feira ou numa loja, algumas lojas aí faça uma aula com um bom instrutor. E vai lá e aí o experimente. Ele vai te dar essas dicas, no caso. E aí, por exemplo, no Range mesmo, a gente vai, você já foi ali, né? Sim, sim. Do Gun World. E aí eles têm 150 armas de aluguel, entendeu? Então agora você sabe o que você está procurando na arma, pede umas 3, 4 armas diferentes e vai testar. Mas eu não indico, porque depois você compra uma arma que, eu falei, eu sou Glock guy, eu amo Glock, né? Tenho várias Glocks em casa. Tem outros modelos também, mas o Glock é que eu gosto mais. Além de você gostar, você acha que é melhor? Porque às vezes a gente gosta de um tipo de coisa, por exemplo, gosta da Harley Davidson. Porque a Harley Davidson é um moto show de bola. Sim. Mas gente que não gosta da Harley. Sim. Por exemplo, eu não gosto da Harley, eu gosto mais da Yamaha. Da Yamaha, Eu tinha a modelo igual a sua, né, que é Cruise, né? Mas eu gosto mais da Yamaha, não gosto da Harley. Né? Tem... A Glock é uma arma boa. Muito boa. É usada no mundo inteiro, não tem como você arma Glock, no caso. Sem contar que ela é fácil de você customizar, você fala customizar, né? Customizar. É muito fácil você fazer ela, né? É igual um Toyota, né? No caso, o pessoal que compra um Toyota aí, ele muda uma peça aqui, muda uma peça ali, bota uma roda, vai customizando. A Glock é a mesma coisa. Que legal. É muito fácil fazer. E para a mulher também é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ela também sentir, saber a arma que é melhor para ela. A única coisa que eu vou já falar para vocês, e para as mulheres, e para os maridos, para os pais, nunca dê uma arma pequena para a esposa, porque ele, por algum motivo ele acha que é uma arma pequena e serve para uma mulher porque é sexo frágil, é mais frágil. Quanto menor a arma, fica mais difícil de você manusear. Você fez o teste lá, lembra? Tinha uma bem pequenininha lá, bem difícil. Exato. Então é um erro que muita gente comete. A própria mulher mesmo, por falta do conhecimento, ela vai comprar arma, estou comprando para mim, eu compro essa pequenininha. Errado. Quanto maior o pistol, maior for a pistola, mais fácil o manuseio dela, no caso. Agora, então, curiosidade, eu já cheguei a ver. Desculpa, pode continuar. Eu cheguei a ver alguns vídeos no YouTube, alguma coisa. Cara, um negocinho desse pequenininho, tipo um chaveiro, que você vira ali, aquilo ali, bota uma munição. Uma 22, geralmente aquilo vira. 22. Não, mas parece uma caneta aquilo ali. Sim, deve ver um celular já, um negócio do celular. Você abre assim, bota alguma isso é verdade mesmo? Sim. Uau. Tem muita coisa caseira que eles fazem, né? E tem essas que fabricam mesmo. Tem um que é um celular mesmo, você olha assim, é um celular. Só que não é. Ele tem o formato, tem tudo certinho, mas aí você pega, você falou, ele tira uma tranca nele, ele vai no meio, você coloca uma 22 e ele dá um tiro. No caso, não dispara. Cleiton, cara, é muito bom esse papo que a gente está batendo aqui, porque eu sei que muitos brasileiros devem ter essas curiosidades. Eu sei que durante a semana, quando a gente lançar nosso episódio, a gente vai chegar a perguntas e eu vou passar para você. Pode passar, eu passo a fazer. E é sempre bom ter referências na área, e é bom ter um brasileiro também, porque às vezes a gente tem aquela insegurança, né? A gente confia na nossa raça, né? Então muitas pessoas querem às vezes comprar um carro, né? Comprar uma arma, ter um treinamento específico, aprender inglês e vai procurar um brasileiro. Então é bom ter alguém como você. Sim, é bom. Como a sua escola também, né? É tudo muito bom quando você tem pessoas estabelecidas na área e que são referências, né? Exato. E eu acho muito legal, uma das diferenças entre nós brasileiros eu espero que seja mudança de cultura dos americanos, porque independente da raça, o que eles querem saber é se você tem um conhecimento, se você realmente vai estar somando com eles. Cara. Exato. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana, é verdade. No nosso meio, a pessoa vê uma pessoa como você, por exemplo, né, que está bem estabilizada, tem uma boa escola, um bom espaço, alguma coisa de errado ele está fazendo. Essa é a mentalidade, né? Eles não veem que você vem ralando desde a época de New Jersey, lá no frio, fazendo esse tipo de coisa. Né? Exatamente. O americano não. O americano ele vê que você tem um conhecimento, se você sabe passar, o cara te respeita. Né? Eu vira e mexe a falar em casa lá com minha esposa, eu fico assim, agradecido a Deus por isso, né? Porque essa aula que dessa semana agora mesmo nessa igreja, apesar de ser uma igreja brasileira, eles foram atrás de uma companhia americana.
E aí, essa companhia americana estava dando, não sei se está no assunto, desculpa. Tá? Não, pode, manda ver aí. E essa companhia americana estava dando um curso gratuito realmente para as igrejas. Aí foram conversar com o camarada e tal, não sei o que, tal. Aí o cara falou, vocês são brasileiros? Eu falei, somos. Ele falou, por que você não vai fazer aula com o Cleiton? Quer dizer, a própria companhia americana estava indicando. Eu falei, aí eles falaram comigo, vieram atrás de mim e falaram comigo e tal. Aí quando nós fomos começar a aula, aí o cara me perguntou, você conhece fulano de tal, assim? Eu falei, conheço. Ele trabalha com isso. Eu falei, pois é, americano também, o cara foi fazer. Aí virou para o pastor encarregado e falou, pastor, esse outro americano também foi quem indicou ele também. Eu falei assim, então duas pessoas distintas. Sim. Então, já aconteceu isso também com a gente aqui, de pessoas ter referência de vários lados aí. Isso é legal. E isso cria também que outras pessoas que querem ter uma escola, que querem ser um instrutor, entendeu? Que vão optar pelo lado certo, vão fazer as coisas certas. Não é da noite pro dia, né? Você sabe disso. É verdade. Você não dormiu ontem e acordou com esse espaço aqui. Não é verdade, assim. Foi quase muito trabalho, dedicação. Exato. Seriedade, caráter. Exato. O que você fala, você faz, se promete, você vai fazer, você vai cumprir isso. Isso aí. Hoje tem muitos instrutores aí fora, inclusive muitos instrutores que foram formados até debaixo da gente aqui no caso, né? Mas não respondem, no caso, entendeu? Não respondem. Então, assim, cada um dá o que tem. É o que eu falei, você só pode dar o que você tem. É verdade. Não adianta exigir. Você conseguir um título é muito fácil, pô. Tem muito curso que você faz online. Entendeu? Nada a ver com cursos online no caso, mas você só vai ter aquela informação que você recebeu. Com certeza. Por exemplo, as minhas aulas normalmente são mais caras do que até aulas de americanos. Né? Falamos de um Concealed Carry, por exemplo, né? Uma aula básica. Tá? Mas você vai receber informação pela que você está pagando. Né? Aí o nego fala, vai fazer uma aula diferente, eu paga menos da metade do preço que eu cobro. Primeiro o cara que te passou não fez nada errado, porque o Estado permite que ele faça aquilo. Tá? Mas você vai receber menos da metade de informação. Claro. Entendeu? Porque não tem como o cara no mesmo espaço de tempo, com menos espaço de tempo, não, com menos, te dar o que eu estou passando para a pessoa. É verdade. Né? Então, dá desconto. Não dou desconto. Está sendo gravado já, né? Então eu falo, não dou desconto. Eu vou com vai eu, minha esposa e mais 2 filhos. Dá desconto. Não, porque cada um vai ter o seu curso individual. 4 pessoas, né? Porque é parte da família. Eu tenho 4 pessoas. Então por que eu vou dar desconto para esse e não vou dar desconto para esse? E eu valorizo o meu trabalho. Tá? Isso aí, importante. Se eu for um amigo seu e vejo que você não está na situação, por exemplo, aí é diferente. Aí é diferente, no caso, eu ofereço. E quando a gente oferece um desconto para alguém, a gente oferece dentro daquilo que a gente pode dar. No caso, né? É verdade. Como amigo seu, se você é meu amigo, fica até chato você ficar me pedindo desconto. Porque se eu sou seu amigo, eu já ia ter te dado de cara. Se eu pudesse dar, no caso. Né? Então, desconto realmente eu prefiro dar aula de graça. Eu já dei várias aulas de graça, mas eu não dou desconto para ninguém. Hoje, quais são os seus cursos? São vários. Quais são os cursos mais procurados? Concealed Carry, né? Aquele que você fez comigo, mas aí tem a introdução do Pistol One, que depois que você pega o Concealed Carry, você tem uma arma com apoio, você quer manipular, não sabe manipular, eu ensino a manipulação dela. A introdução geralmente a gente faz ela no treinamento seco, Dry Fire, aí tem o Pistol One Live Fire, depois a gente vai pro range. Qual é aquele tático que você faz? Essa daí, o Pistol One Live, né? Que é o Pistol 2. Tem o Advanced Pistol, que é o que a gente fez ontem à noite. Aí tem o Pistol Low Light, ou No Light, que a gente faz com pistola com lanterna, né? Com baixa iluminação, sem iluminação, você vai dar tiro no escuro, no caso. Bacana. Tem e mulheres e homens participando também? Mulheres, homens e crianças. Crianças também? Crianças também. A partir de que idade pode treinar? Conseguiu segurar uma arma. É lógico que cursos mais avançados não, mas cursos mais estáticos, né? Uma parada, de fazer saque, Isso é mais cultura americana, né? Os pais já botam as crianças desde pequenas. Tem muitos brasileiros, tá? Muito brasileiro também. Muito brasileiro estão começando a levar. Então, eu já tive até de 8 anos de idade. Né? As minhas filhas mesmo começaram com 8 e 10 anos de idade. Sério? Uau. E os seus cursos geralmente são nos sábados ou durante a semana? Quinta-feira à noite. Segunda-feira à noite, sábado, domingo. Sábado também. Eu tento evitar o domingo por causa da igreja, no caso. Né? É verdade. Cleiton, qual seria a mensagem que você deixaria ali para a gente estar acabando já o nosso papo? Que, cara, por mim a gente passava a noite aqui batendo um papo. Muito bacana, muita curiosidade, né? Mas qual seria a mensagem que você deixaria para os brasileiros que estão em dúvida ainda se adquirir uma arma? Enfim, o que você deixaria de mensagem para os brasileiros? Cara, vai orar a Deus. Deixa eu falar a verdade. Né? Vai orar a Deus. É uma coisa que eu aprendi, que Deus não é Deus de confusão. Né? Então, se você está com vontade de você orar e tudo mais, tem uma coisa dentro falando com você, então não é de Deus. Porque mas a arma não é de Deus. Esquece isso. No caso, Deus quer que você se proteja, que você seja
se dê bem em tudo, não quer se dê mal em nada, no caso. Né? Então, se tem uma vontade, ora e sente paz. Se tiver paz no coração, faz sentido. Deus está no negócio. Se tiver dúvida, entendeu? Aí é sentimento do Paulo. Porque eu mesmo sempre tive aquela coisa, aquela rejeição, e um belo dia, né, orando, e foi bem forte isso. Eu até te falei, cara, aquela coisa de Deus, né, o Espírito Santo ali incomodando, vá procurar entender, vai treinar. Eu fui militar no Brasil, mas já tem mais de 30 anos, e aí foi uma forma de eu me atualizar ali com você. Mas aquilo ali foi meio que um chamado, sabe? Sim. Que eu até interrompi ali, não finalizei todo o processo, mas que foi uma coisa muito forte. Falei, cara, tem que procurar, tem que saber entender isso aí, porque, como você falou, a gente está chegando em tempos muito estranhos e a gente tem que saber realmente se defender, né? Eu uso muito uma frase que eu aprendi aqui nos Estados Unidos, que fala, nós somos os nossos primeiros first responders, né? Nós somos os nossos primeiros protetores. Protetores, é verdade. Você confia na polícia? Beleza, eu também confio na polícia. Você gosta da polícia? Eu gosto muito da polícia. Tem capacidade? Tem capacidade. Mas quanto tempo vai levar para chegar no momento mais exato que você está precisando? Entendeu? Exatamente. Então, eles falam aqui uma coisa, eles falam assim, por que você carrega uma arma? Porque carregar um policial é muito pesado. Não tem condição de carregar um policial o dia inteiro. Então, por isso eu carrego a arma. Mas tem o treinamento. Meu amigo, eu agradeço de coração pela tua vinda aqui, dispor estar aqui conosco. Eu espero que você retorne, eu sei que vão ter outros questionamentos aí, de repente bater um papo extra sobre esse assunto que é muito amplo, né? Sim. E obrigado. Obrigado a você, obrigado pelo convite. Tá ok? Então, até a próxima. Até a próxima, meu querido. Pessoal, acabei de conversar com o Cleiton Costa, instrutor de armas, empresário, e foi um papo muito bacana. Eu gostaria que vocês assistissem aí o episódio completo no YouTube, e alguns posts a gente vai colocar no Instagram. Vamos ver quem vai ser o próximo convidado. Até a próxima. Maravilha. Boa noite, obrigado.